alguns dos materiais, espera gravar para ficar registrado, alguns dos materiais ou imagens eu obtive de uma apresentação de uma doutora, professora Potira Prois, ou Preus, eu não sei muito bem como é que se diz o sobrenome dela, mas algumas coisas, e outras eu fui montando para a gente ter uma ideia global na verdade, 3 assuntos que aparecem ali. Uma é a questão que eu chamei de processos produtivos nocivos, tá? E aí, essa ideia do nocivo não é só a ideia do alimento que a gente coloca na mesa, que a gente coloca no prato, mas o nocivo em termos mais gerais em relação ao meio ambiente, a questões de equidade social, a questões econômicas, tá? Então, de novo, o conjunto que envolve esses processos. Falar um pouquinho sobre soberania alimentar, não só sobre soberania, mas também segurança alimentar. E é isso. E um pouquinho sobre agrotóxicos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a ideia não é trabalhar uma aula de química propriamente dito, né? Que eu até poderia, mas não faz sentido. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo, gente? Alguém me responde. Sim. Sim, está muito boa. Eu que sempre reclamo, Marta, tá boa a letra, o tamanho, a visibilidade, dá para ler tranquilo. Opa, então começamos bem. Né, Arachane e Tadeu? Eu sempre reclamo nas nossas reuniões quando está muito pequena a letra. Eu botei, tá bem bonito. Botei um contraste ali também. Então, na agricultura convencional, que a gente chama essa agricultura intensiva, que também é a agricultura que a gente chama de monocultura, né? Aí vocês têm alguns perfis que são clássicos em todo o planeta, mas em alguns locais com mais evidência. Então, o uso excessivo de agrotóxicos, espécies transgênicas que aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Agora, por fim, me parece que tem uma espécie transgênica de trigo, querendo também, que eu acho que foi o seu Tadeu que forneceu, mas eu também já tinha ouvido falar. Então, logo a gente vai ter pão transgênico e técnicas que são técnicas altamente danosas, porque elas esgotam solo e água, né? Então, como resultado, tem um impacto muito grande no meio ambiente e formas de vida. Peraí que tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que é essa aqui mesmo. Eu inverti umas partes ali, mas é isso aí mesmo. Esse modo de produzir alimentos aí, ele não, a gente já viu que não dá certo, né, gente? Então, se vocês pensarem principalmente nas formas que esses agrotóxicos são dispostos, né? Se já era um problema muito grande você ter o uso de agrotóxicos diretamente no solo, né? Em regiões mais próximas da onde está o crescimento vegetativo ali, imagina da forma como tem aumentado nos últimos tempos, que é com o uso de aviões e largando em alta escala e não levando em conta a direção do vento, velocidade do vento, porque certamente o fazer já é um complicador. Da forma errada, como muitos devem estar fazendo, provavelmente o que está aqui, tudo que está no entorno e tudo que está a quilômetros de distância pode ser afetado, né? Esses modelos produtivos que esgotam o solo ou que injetam muitas substâncias na natureza, elas também estão relacionadas com algumas mudanças climáticas, né? Que eu não vou detalhar. Mas aí a gente tem algumas fenômenos, né? Que dizem respeito a um excesso de chuvas em épocas, em locais em que isso não era comum, e uma falta de chuva, então uma falta de volume hídrico em locais e em épocas que também não eram comuns, né? Então, a questão não é... O pessoal sempre falava, aquecimento global. A gente falou durante muito tempo sobre aquecimento global. A questão do aquecimento global ainda é discutível em função das
características, enfim, detalhes evolutivos. Mas o que a gente tem, de fato, e que já é observável, são mudanças climáticas evidentes em vários locais do mundo, né? Aliado a isso, a gente tem também desperdício, né? 1/3 de tudo que é produzido no mundo, tu desperdiça, né? Agora, o que a gente tem? Eu fiz um recorte no mundo todo, isso é no mundo todo, tá, gente? Desperdício de alimentos, mudanças climáticas, a gente está falando de fenômenos, às vezes, que a gente observa aqui do lado, numa plantação de arroz, que nem é o caso aqui do caminho, quando eu vou para Santa Cruz do Sul, ou soja, né, que agora tá por tudo. Mas, na verdade, o que acontece aqui do lado da minha casa, né, ele vai respingar lá na Vera, lá no Seu Tadeu, lá no Araxane, né, pela questão de que a gente vive, a Terra é um organismo vivo, né, então, e é que nem o nosso corpo, se tem alguma coisa que não está funcionando bem em algum local, o corpo todo pode perecer e sente os efeitos, né. Mas eu puxei e eu precisava falar isso em relação ao nosso país e em relação ao nosso estado, até porque teve uma lei aprovada agora, acho que foi no dia 26, semana passada, aqui do Rio Grande do Sul, não sei se vocês acompanharam, a PL 260, né? Então, desde os últimos 2 anos, a gente teve uma liberação de praticamente 1.000 substâncias liberadas para a agricultura em 2019 e 2020, né? 5 delas inéditas. Quando a gente fala de substâncias liberadas ou aprovadas, em algumas situações a gente está falando a gente normalmente não está falando da marca em si, o agrotóxico X, Y, Z que está sendo vendido lá na agropecuária. A gente está falando normalmente do componente genérico, né? Aí esse componente genérico, em geral, ele pode dar origem a N outras substâncias que depois vão passar também pela supervisão do órgão regulador, que no nosso caso é a Anvisa. Isso quer dizer que de uma substância química orgânica que é aprovada, tu pode ter um desdobramento em outras N marcas e tipos diferentes de agroquímicos ou agrotóxicos. E a Anvisa, ela tem uma tendência, se o componente genérico foi aprovado, dificilmente o produto derivado dele não vai ser, né? E aí não se leva em consideração várias questões. O fato de que tu já tem um número muito grande, né? A gente tem em torno de mais de 4.000 substâncias químicas e orgânicas aprovadas para uso na agricultura no Brasil, em termos geral, desde que se iniciou o processo. E não se leva em consideração várias possibilidades que a gente chama de possibilidades de interação entre essas substâncias e dando origem a outras substâncias que podem ser tão nocivas ou mais. E o maior problema da aprovação dessas substâncias é que se sabe que elas são tóxicas, né? Moderado ou extremamente tóxicas para a saúde, outras são altamente perigosas pode ser altamente perigosas para o meio ambiente. Várias delas não são utilizadas, apesar de serem produzidas em determinado local, em outros países, né, a indústria da química dura, que a gente chama pesada, ela é de fora do país, né, e boa parte deles não é permitido o uso nos países de origem. Quer dizer, tudo que não interessa, que não presta, mas que pode servir para ganhar dinheiro, está sendo despejado aqui, porque tá fácil, é só isso que eu queria dizer para vocês. Já era como é que eu vou dizer, difícil a regulação da entrada dessas substâncias, né? Em função do histórico do país, em função do discurso de que não é possível produzir alimento suficiente sem o uso deles, o discurso dizendo que o Brasil estava atrasado, que então ele tinha que entrar no eixo na questão da modernidade, do uso de substâncias para produzir alimentos, entre outras coisas. Mas agora liberou geral, né? E essa PL 260 de 2020, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não sei os detalhes, mas eu sei que o que tem mais grave nela é que ela permite a compra de agrotóxicos, né? Se for a substância genérica, tem que passar pela Anvisa.
mas ela permite a compra de agrotóxicos de produtos que não foram liberados, né, não passaram por regulação nos países de origem, né, que era algo que se controlava, porque você tem uma legislação macro e os estados podem fazer um outro tipo de regulação. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, era proibido a compra de produtos que não fossem liberados nos seus países de origem. Essa PL aqui derrubou essa regra. É basicamente isso, né? Ela derrubou uma proibição. Então, aqui tem mais de 4 mil pesticidas e outras substâncias liberadas, né? Desde aqui uma contagem, né? E só que a metade deles foram liberados nos últimos 5 anos. Então, você tem 20 anos de regulação, e nos últimos 5 anos, mais da metade deles foram regulados, né? E hoje em dia, pasmem, o consumo habitante ano de agrotóxicos no Brasil é de 7,3 litros. Né? Quer dizer, a gente está consumindo, jogado no alimento que a gente consome esse valor de substância por habitante por ano. E o Rio Grande do Sul, que não podia ficar para trás, ele tem um valor maior, né? Que é de 8,3 litros habitante ano. Então, em relação ao resto do Brasil, é bem significativo. Tem uma explicação para isso, né, que seria o fato, por exemplo, da larga produção de soja, a larga produção do tabaco, e também uma grande quantidade de produção de arroz, né, que são cultivares que levam uma grande quantidade de agrotóxicos. Né. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, gente. Aí aqui tem alguns até produtos que são encontrados ainda no Brasil, nos alimentos, que foram proibidos. Algumas deles têm uma explicação química, né, que eles são persistentes, né? Mas outras não têm a ver com persistência. Então, por exemplo, tem alguns agrotóxicos que foram proibidos há muito tempo, mas como eles são persistentes, eles continuam na água, continua no solo, né? No ar é mais difícil, porque daí você tem chuva, enfim, e aí vai para o solo ou para a água. Eu vou ter que sair aqui para ver quem que está querendo entrar. É que só eu posso permitir a entrada e a saída de vocês. Alguns deles têm a ver com a persistência, mas outros não. Outros têm a ver com a entrada indevida, né? E se vocês ligarem a TV, se vocês assistirem alguns telejornais de vez em quando, vocês vão ver que se fala sobre isso, né? Em alguns casos, eles são apreendidos, e principalmente perto da fronteira ou em regiões de produção de larga escala, né? Então, a gente tem isso, o fato de ou ter agrotóxicos persistentes ou entrada ilegal, tu tem uma quantidade muito grande sendo liberada, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Existe um vácuo, assim, na legislação em relação aos limites mínimos de detecção, né? Então, os organismos que também controlam paralelamente esses produtos contestam esses limites mínimos. Então, você vai lá, você sabe que tem os agrotóxicos, você sabe que tem vários tipos de agrotóxicos, alguns bastante danosos, mas eles estão dentro dos limites de detecção previstos pela legislação. Então, não há nada o que se fazer. Então, falta de estudo sobre sinergia, quer dizer, você tem mais de 4 mil substâncias liberadas. Em alguns cultivares, não se controla o tipo, nem a quantidade utilizada, né, prevista até pelo fabricante, na hora da aplicação. E tu não sabe como que um interage com o outro, principalmente se ele for levado principalmente pela água, né, porque se você faz a dispersão por avião, ele vai parar no solo. Depois do solo, o caminho por lixiviação, é água, né? E aí se espalha por onde tiver que ir. Outro aspecto que é bem interessante sobre agrotóxicos, para entrar nas nossas discussões, sempre que possível, é que mesmo quando as agências fiscalizadoras emitem os relatórios e comunicados sobre
sobre o que a gente está comendo, né, o que está sendo produzido, o que está indo para a mesa, eles têm eles não divulgam os fabricantes, os nomes dos fabricantes. Então, existe um sigilo em relação aos grandes fabricantes, né? E grandes fabricantes, a gente está falando, assim, de indústrias da Alemanha, que tem a Bayer, e outras pelo mundo que têm, teoricamente, o nome a zelar, né? Então, eles não querem ver a imagem deles vinculadas a problemas de saúde pública de uma população, mesmo que seja num país do terceiro mundo, um país em desenvolvimento, porque eles precisam manter aquela imagem de empresas corretas e que trabalham dentro de preceitos morais e dos direitos humanos relacionados à alimentação saudável, entre outras coisas. Marta. Oi? É a Fabiana. Eu estou morando num sítio, né, desde agosto do ano passado. E a minha vizinha, quando ela plantou milho, ela estava botando um veneno. Eu perguntei o nome, ela disse que é Roundup o nome. E agora ela está plantando arroz. E, de novo, ela estava borrifando uma coisa lá. E esse Roundup é muito ruim, né? Quando ela me disse o nome, eu fui pesquisar, fiquei apavorada de eu estar do lado desse Roundup aí. Sim, é o nome comercial, a Francisca botou agora, do glifosato. Que o glifosato ele tá por tudo, né? É um dos mais utilizados, dos herbicidas mais utilizados, né? E se usa para tudo, né? Para milho, principalmente, acho, não sei se não deve ser o mesmo aí para soja e tal. Principalmente para soja, porque a soja transgênica ela é resistente, né, ao glifosato. Então, ele é o preferido. Mas, enfim, ele tá contaminando, provavelmente está contaminando a tua área também, né? E esse eu falei para ela, eu disse, Dona Helena, a senhora mesmo com toda essa roupa aí está respirando esse veneno. E aí disse para ela o que eu tinha pesquisado, né? Mas isso quando ela plantou milho lá o ano passado. Mas ela estava de novo, não sei se era esse mesmo, mas terminou a lavoura do milho, começou a do arroz e ela estava de novo. Pois é, existe alguns estudos, né? O pessoal nega, às vezes esconde, por isso a questão da ciência também, ela não é neutra como deveria ser, porque ela, em geral, ela está a serviço de alguém, né? A gente pode usar a ciência a nosso favor, mas a gente tem que ter em mente que do outro lado eles estão usando a favor deles também, né? E existem várias pesquisas no Rio Grande do Sul, na região de Santa Cruz do Sul, ele já vive mais de dos efeitos, né, de longo prazo, porque as pessoas sempre dizem assim, eu vou colocar, principalmente agricultor, né, a pessoa trabalha de sol a sol, ela não é bem informada, ela tem certeza que ela vai melhorar a vida dela se ela utilizar aquela substância, né, e que ela vai conseguir viver melhor, e que ela não está fazendo nada de errado também, né, imagina que não está fazendo nada de errado, e só que ela está causando danos, os mais atingidos, né, o grupo mais atingido vai ser ela e a família dela, porque os danos mais diretos quem vai sentir é quem trabalha diretamente com o produto, né. A gente vai por um efeito de acumulação com o tempo, né? Com o tempo, com alimentação sem controle, né? E aí, vamos lá. Aí, aqui, isso é de 2019, né? O pimentão tá sempre na frente. Não sei se vocês já viram de outros anos. O pimentão sempre. Eu parei de consumir pimentão há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Brócolis não aparece aqui, mas os meus alunos, numa época, falavam também bastante do brócolis. Mas o que foi surpresa foi o aparecimento da goiaba, tá? Então, até porque a goiaba a gente não costuma, mesmo pimentão, a gente não costuma tirar pele, a gente tira o pendúnculo, né, que é essa região aqui, que às vezes também pode minimizar,
Mas nesse percentual e nas quantidades que foram encontradas, principalmente para esses 3 primeiros pimentão, os campeões, né? Pimentão, goiaba e cenoura, e o tipo que foi encontrado, uma simples lavagem, que nem eles falam, a lavagem, imersão em bicarbonato, outros cozimento, né? Não é suficiente para liberar essa quantidade e os tipos que foram encontrados. Vocês encontram, acho que, se não me engano, esse é um relatório do IBAMA ou da Anvisa, tá? E frutas, né, gente? A quantidade, praticamente todas as frutas comuns, que não aparece banana, né? Mas aparece várias outras, beterraba, que a gente consome bastante, tomate, alface, né? Olha a alface, quantidade de alface, manga, batata doce. Arroz até achei que não era tanto, mas o percentual de amostras, né? Isso aqui é percentual de amostras. Aí tem um outro relatório que diz o percentual de agroquímicos que contém, né? Está acima do limite. Então, sei lá, de 100 amostras, 82 se mostraram acima do limite. Uma outra também, outro tipo de substância que a gente tem visto, assim, aumentar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com o curso de biotecnologia, a gente estava sendo discutido se não me engano, no Conselho de Bioética, Biossegurança, um conselho desses, a liberação de soja transgênica, só para vocês terem uma ideia, né, do tempo que eu ouço falar disso, faz uns 20 anos ou mais. E aí a discussão era muito grande, porque a questão dos danos à saúde dos seres vivos em geral, né, animais, né, nós e outros animais, que não havia uma evidência, mas havia a questão dos danos ao meio ambiente, né, que naquela época não estavam sendo levados em consideração. Então, como não se tinha nenhuma evidência de que realmente, por exemplo, uma das suspeitas era que a modificação desse gene podia modificar um gene humano. Tinha várias discussões assim que não tinham realmente muito fundamento. Mas a questão do uso transgênico, ela envolve outras coisas, né? Porque ela está relacionada com o desequilíbrio do ambiente onde ele está inserido. Então, tu tem perda de biodiversidade, tu tem alteração por assim dizer, de rotinas de espécies, de rodízios de espécies comuns a um determinado local que deixam de existir. Então, e algum tempo atrás também, acho que faz uns 2 ou 3 anos, havia uma discussão para se tirar o T, né, que é aquele T com um triângulo, indicando a presença de transgênicos, né, de algum alimento modificado, né, que teve uma modificação. Havia uma discussão para retirada daquele T. Eu não me lembro, não sei no que acabou, porque às vezes algumas leis acabam passando na calada da noite, né? Mas era justamente para informar da presença de uma substância que não é a natural, né? E essa informação era extremamente importante, porque existe uma discussão também se o fato de haver um aumento nos tipos e na quantidade de transgênicos produzidos em todo o mundo não estaria relacionado a vários modificações, não modificações diretas, né, mas modificações de aceitação dessas substâncias, né? Então, várias das chamadas alergias ou intolerâncias que aumentaram consideravelmente poderiam estar relacionados a esse tipo de produto, né? Só que é muito difícil você relacionar uma alteração dos sistemas dos seres vivos com um alimento que está sendo consumido, né? Você teria que fazer um experimento com seres vivos e com essas substâncias modificadas geneticamente, o que, do ponto de vista ético, né, não é apropriado. Então, por isso que é tão difícil você provar que é de fato, né, que aquele efeito de fato está relacionado com aquela substância. Até hoje, por exemplo, se tem várias discussões em relação a se o tabaco, né, o consumo de tabaco realmente estaria relacionado a alguns cânceres, né? Então, tem locais que isso, como é que eu vou dizer,
quando isso vai a julgamento, quando se inicia algum tipo de processo grande, né, é interpretado de um jeito e em outros é interpretado de outro. Mas hoje em dia já existe um consenso, por exemplo, no caso do tabaco, que de fato ele tem relação com vários tipos de cânceres. Eu não sei se em algum momento os transgênicos a gente também vai ter alguma informação mais precisa sobre o que os transgênicos podem causar no organismo dos seres humanos, né? Do meio ambiente a gente já tem bastante, né? Então, aqui algumas plantas, tem coisas que a gente consome, viu, gente, que a gente nem sabe que foi modificado geneticamente. Eu me lembro que quando se começou uma discussão sobre alimentação natural, agora já mudou, né? E também tem que se ter muito cuidado com essa questão de moda de discutir, né? Agora está se discutindo isso faz aquilo, isso faz aquele outro, né? Não tem um alimento, a não ser que ele tenha uma contaminação direta, que possa provocar uma morte, uma doença imediata, assim como não tem nenhum que possa te curar imediatamente, né? O que tu tem é por associação com outras coisas, e em alguns casos, no caso dos agrotóxicos, algumas variedades, tu pode acumular no corpo. Tu vai acumulando no corpo, e em algum momento isso pode desenvolver algum tipo de doença, né? A não sei que você tome o agrotóxico com galão, né? Mas se não, pelo consumo do alimento, mesmo fora do limite de detecção, é uma questão de tempo e sinergia com outras substâncias que você possa estar consumindo, né? Em geral, isso está vinculado a outros modos de vida que não são tão saudáveis também. Então, consumo de tabaco, consumo excessivo de álcool, falta de exercício físico. Então, tem várias coisas, mas aquele alimento ali que também pode trazer a doença está junto, né? Teve uma época, então, que era canola, era tudo. Não sei se vocês chegaram, né, a pegar essa época. Que tinha que consumir óleo de canola era os óleos da cara. Era caro, mas aí as pessoas iam lá, faziam um esforço e não consumiam soja, porque a soja era transgênica, porque a soja não sei o quê, aí o girassol era caro, o milho era caro, tinha que comprar canola, né? E aí, quando eu comecei, eu me lembro que eu ia para a sala de aula, eu disse assim, olha, a canola é tão modificada geneticamente que canola é uma abreviação, né? Não sei se vocês sabem, canola não é um nome de planta, não é um nome de cultivar, é uma abreviação, ela é óleo canadense com baixo índice de um determinado ácido graxo lá, que é Canadian Oil Lao, né, baixo, e o nome do ácido lá. É isso que quer dizer canola. Diz assim, é tão modificada que ela não tem nem nome, ela não existe, é uma planta que não existe, né? Ela, claro, você foi lá, ela foi modificada a partir da colza, e aí se planta a canola. Mas eu... Barbaridade. E eu, para te ver, uma sigla, Fábio. Mas... E eu tomei muito óleo de canola. Coisa horrível. Eles falavam que era saudável, né? Mas quando eu descobri isso aí, parei na hora, assim. Eu dava risada, disse assim, olha, vamos ver o que quer dizer canola. O termo canola é o registro do que foi feito, da modificação da colza, porque a colza não era digerível, né? E ela dava muito bem no Canadá, em países frios, né? Então se modificou, porque essas modificações, isso é importante que se diga, sabe? Elas não são feitas no sentido de causar dano. Elas trazem dano porque elas, enfim, elas não têm uma fonte natural e, em geral, os estudos são insuficientes sobre a resposta que o meio ambiente e que o teu corpo possa dar, né? Mas a ideia é melhorar alguma coisa, a produção, ou enfim, dizem que aspectos nutricionais, mas eu não sei. Eu só sei que o óleo, a canola foi pensada, né, foi pesquisada para diminuir uma presença de um ácido graxo que tornava a colza, que é essa planta daí natural dos países frios, não era passível de ser consumida, né. Mas tem outras coisas, cana-de-açúcar também já sei de algumas variedades do Brasil, inclusive. Os outros eu já não sei tanto, tá? O que eu sei muito é da perda da diversidade genética de vários desses alimentos, né? Principalmente depois que você começa, um determinado país começa a produzir o modificado geneticamente. É o caso, por exemplo, da soja.
o caso do milho, né? O trigo agora que está começando também, né? Que o milho, né? Hoje em dia se consome praticamente o mesmo tipo de milho em absolutamente todo o mundo, né? Eu não estou conseguindo ver vocês aqui, vocês estão falando aqui. Oi, Marta, posso fazer um comentário referente aos olhos que eu achei bem pertinente, né? Posso? Desculpa te interromper. Não, eu acho bem pertinente a gente pensar isso também. Eu estou fazendo um curso em que eu estudei também a questão da carne de porco, né? E do quanto na nossa cultura era muito presente a banha, né? Principalmente nas culturas tradicionais. Então, tem todo um movimento de globalização que substitui as banhas extraídas de forma natural, principalmente das zonas rurais, com a inserção do óleo vegetal tido como certo e bom e muito mais saudável, e a vigilância que caía em cima da tal da banha, dizia que a banha era ruim, que a banha era aquilo, porque, claro, ela tinha todo um processo muito mais artesanal, realmente, então, para tu configurar a segurança alimentar da banha era muito mais difícil do que tu, né, cristalizar ali os óleos vegetais, que hoje a gente já vê de uma forma diferente, eles são muito mais vilões do que propriamente essa gordura extraída, né, da gordura animal, enfim. E outras gorduras vegetais, né, que se tem acesso, que se tem informação, né, porque a gente padece, na verdade, da falta de informação, ou de informação com viés interesseiro, né? Se você pensar, por exemplo, na gordura de coco, né, que é chamada de óleo, mas ela é quase uma gordura, né, entre outras, para o caso de quem não quer consumir, né, de fonte animal. Mas é bem interessante isso que tu falou, porque eu me lembro muito bem que quando eu era criança, né, eu não sou muito nova, né, gente, mas a gente só comia manteiga. Se comprava os pedaços e tal, e num determinado momento, e aí tu tem um conjunto de coisas, era a Helena que estava falando? Eu não consegui. Isso, era eu, Martinha. E aí tu tem um conjunto de coisas, de estruturais que envolvem essa aparente conversão das pessoas, né? Então a gente consumia manteiga comprada, às vezes até da pessoa que vendia o leite, enfim. E daqui a pouco estava todo mundo comendo margarina, né? Era margarina, tinha que ser margarina, o pão não podia ter manteiga, o pão tinha que ter margarina. Tem várias questões relacionadas ao uso da margarina, facilidade de passar, o pão não quebrava, aquela coisa. Eu tinha isso também, mas tinha um apelo porque você tinha um comercial de margarina, não tinha um comercial de manteiga na televisão, né? Então para você ver como a questão do marketing, da propaganda também sempre esteve aliada com essas questões de alteração de padrão alimentar ou enfim, de base alimentar, né, Helena? E a gente foi direto para os óleos, né? Eu trabalho com tecnologia de óleos e gorduras. Aí eu sempre digo que quando chega na parte de refino, né, porque eu trabalho com curso de alimentos, né, e eles trabalham com processamento. Aí eu sempre digo que quando começa a parte do refino de óleos vegetais, eu digo, o óleo, ele é lavado... Peraí. Ele é lavado, colocado de molho, torcido e enxugado. Depois ele vai para o envase. Eu digo, pensa na tua roupa. Aí tu bota detergente, tu agita, e depois tu enxágua, aí depois tu centrifuga, e depois tu seca. É isso. Tu bota o óleo numa espécie de uma máquina de lavar roupa, daí sai depois o invase. Então, várias substâncias que são interessantes dos óleos vegetais, na verdade, eles não ficam no final. Esse óleo vegetal que a gente consome, que é o óleo vegetal refinado, ele só tem lipídio, né? Ele só tem gordura. Os óleos vegetais, na verdade, eles são ricos, porque eles estão na semente das plantas, né? Então, eles são uma reserva energética, não só energética, principalmente energética, mas tem outras substâncias, antioxidantes, tem proteínas, tem várias coisas que estão ali na semente para fazer a proteção. Depois que você fez tudo isso, com o óleo só sobra o lipídio, né? E mesmo assim ainda corre risco de ter algum resíduo de processamento se não for de fonte confiável, né?
Então, tem outras possibilidades, sim, é que a gente tem que sair atrás, né? Então, por que a agricultura convencional não é sustentável, né? A gente colocou lá atrás, degradação do solo, desperdício de água, né? Se você pensar em alguns tipos de cultura e algumas possibilidades, né, de uso ou não, de menos água, mas o desperdício de água, para mim, não está só vinculado a possibilidade de usar menos, mas a própria contaminação da água, a poluição ambiente, essa que fica no ambiente, sim, que está relacionado com as mudanças climáticas, né? Aí entra para a parte política econômica, né? A dependência de insumos externos. Pensem bem, né? As sementes transgênicas, elas não se reproduzem, né? É uma característica dela. Elas têm um elemento ali que eles chamam de terminador. Parece que até consegue tentar fazer um segundo, a partir dela, tentar fazer um segundo cultivar, mas que ela não se desenvolve bem, porque eles colocam dentro dessa modificação genética, eles colocam uma informação para ela não se desenvolver. Então, você vai ter semente, mas essas sementes não vão se desenvolver. Então, os insumos que você precisa, é tudo produzido por alguém que só visa o lucro, né? E se vocês pensarem nessa questão do insumo, né? Eu estava pensando nisso esses dias, na questão das vacinas, né? O Brasil ficou um tempão sem produzir a Coronavac, porque o insumo vinha do outro continente, e esse outro continente, por razões de A ou B, políticas ou não ia fornecer um insumo. Então, o processo parou, quem estava esperando pela Coronavac entrou em pânico, porque a gente não produz, então a gente tem essa dependência. Imagine, por exemplo, se a Monsanto ou outras empresas resolvem não fornecer mais sementes, determinadas sementes de milho ou de soja para o Brasil, né? Então, perda do controle local sobre a produção agrícola, você está na mão de outro, né? E desigualdade global, né? Que tem a ver com esses aspectos relacionados à monocultura, perda de biodiversidade, diversidade genética, enfim. Agora, o que é segurança alimentar e nutricional? Acho que vários de vocês já devem saber o que é isso, mas eu acho que é especialmente importante falar um pouquinho para pensar um pouco soberania alimentar. Eu falei, soberania antes, mas na verdade segurança alimentar é importante para pensar soberania, até por conta da forma como ela foi pensada, né? Então, um sistema alimentar sustentável, ele tem que levar em consideração vários aspectos, né? Sociais, e não só do alimento em si no prato, que eu falei para vocês, né? Então, ele tem que ser inclusivo, ele tem que estar conectado, né? Ele tem que ser resiliente, diverso, responsável, participativo, né? Então, um sistema alimentar, quando a gente fala de sistema alimentar, a gente está falando de toda a cadeia, né? A partir do momento que um agricultor resolve colocar uma semente na terra, até o momento em que eu vou lá e compro, adquiro esse alimento e vou colocar ela no meu prato. Então, isso faz parte de um sistema que ele tem que pensar todos os envolvidos, né? Então, conectado à questão do transporte, a questão dos impactos do transporte desses alimentos. Vou dar um exemplo para vocês, né? De novo, as minhas memórias, né? Quando eu era pequena, eu comia manga lá de vez em quando. De vez em quando, assim, era tipo, muito raramente, assim, eu me lembro, para mim era uma fruta completamente diferente, assim, completamente, e agora a gente tem manga o ano inteiro, né, e a gente sabe, por exemplo, que essas mangas aqui do Rio Grande do Sul, eles vêm de fora, né, então na hora que a gente for comprar essa manga, né, não tô dizendo para vocês pararem de consumir certas coisas, né, mas é importante pensar o caminho que essa manga fez para chegar até o supermercado onde eu vou comprar, né? Se ela vem de perto, se ela vem de um estado vizinho, se ela está vindo lá do Maranhão, lá do outro lado do país, né? O que está envolvido nisso? As questões ambientais que estão envolvidas. É claro que a gente não precisa ficar queimando os neurônios, queimando a cabeça, pensando em tudo. Mas em alguns momentos é interessante refletir, né? Se o meu consumo está promovendo a inclusão de pessoas, né? Se o meu consumo ele é diverso no sentido de atender, por exemplo,
pessoas que vivem dessa produção, que vivem dessa terra, então se elas realmente estão sendo beneficiadas com o meu consumo. Se as pessoas envolvidas nesse consumo, sejam eles grandes produtores ou pequenos produtores, elas têm uma atitude responsável diante do meio ambiente, tá? E se ele é participativo, se realmente esse sistema alimentar que eu estou incluído, que as pessoas que eu conheço, enfim, meu grupo está incluído, se ele promove uma sustentabilidade ambiental, econômica e social. Aí, só para a gente puxar alguns aspectos, quando vocês colocam... Ó, Wagner, pode falar. Não sei se tu quer concluir o que tu ia falar, eu queria fazer uma parte, não sei se me permite. Não, pode falar, pode falar. Então, assim, estava falando da questão dos agrotóxicos, e foi bem interessante, Marta, pelo seguinte fato. Eu estou assistindo a aula com o Edson, né, só que agora ele saiu para começar a fazer chocolate, né? E aí, o que acontece? A gente estava assistindo aqui, e aí estava comentando da questão, e a Fabiana falou da vizinha, tem a relação do Randap. E aí tem uma coisa que é muito importante, duas coisas que são muito importantes a gente começar a se tocar, né? E realmente, né, a maioria dos agrotóxicos que a gente tem, eles são agrotóxicos, né, gente? Eles não são coisinhas muito doces, muito suaves aí, não, né? Só que quando a gente cuida de alguns aspectos da nossa saúde, né, olhando de uma maneira integral, essa ação não é que ela não existe, né? Ela é menor. E aí eu vou ir para o que eu tinha pensado em colocar, né? Eu, como filho de agricultores, né, mas às vezes a gente tem essa visão do agricultor como sendo o lobo mau da história, né? Uhum. Então ele coloca veneno porque ele quer. Existe uma opção agroecológica, existem outras possibilidades, né? No entanto, eu, como sendo um filho de agricultores do fumo, e eu plantei fumo tanto com meus pais quanto para mim mesmo, né, até os 17 anos, eu vou dizer que é uma questão que, em primeiro lugar, né, a cultura do fumo ela já é pensada, né, com esse pacote agroquímico. Segundo, que a gente não tem uma estrutura ainda, né, a gente está pensando na estrutura de trazer alternativas que sejam sustentáveis economicamente, né? Sim. E aí qual que é, eu acho que é a grande jogada que talvez tu vai depois colocar, né? Qual que é o grande pulo do gato para a gente mudar o cenário aí, né? São as escolhas que a gente faz de alimentação, né? Desse comer como um ato político, né? Então, se eu, lá com meus 15, 16 anos, né, meta com cheio de veneno, né, tivesse uma outra possibilidade, como é que isso poderia ser, né? Que nem quando nós estávamos ouvindo aqui falar a quantidade de veneno que tinha cada alimento, né? Quando você falou pimentão, o Edson, ai, mas a gente usa muito eu disse, não, mas o pimentão que eu compro é o pimentão da feira, da Ângela, que não tem veneno, é orgânico, né? Não vai. Calma, coração. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim, ó, quando a gente escolhe, né, essa questão alimentar, nós estamos escolhendo tudo isso que está por trás disso, né? Imagina, são coisas que assim, ó, a gente não se toca, né? Talvez tirar um tempinho para ir na feira é mais complicado, né? É mais complicado porque a gente não cria vergonha na cara e escolhe a saúde da gente, né? Mas não é, né? Então, eu acho que a minha parte que eu pensei em colocar seria já logo de início isso para, né, dar cancha para o resto. Bom, me retiro. Tá. Não, mas eu concordo com o Wagner, que eu não consigo criticar o agricultor, a pessoa que está no campo, a não ser que seja um latifundiário, daí é outra coisa, né? Daí está envolvido outros aspectos, o uso da terra, grilagem, um monte de coisa que a gente sabe, né?
Mas até porque a família do meu marido são agricultores, a minha família, eu ainda tenho pessoas que vivem do fumo e do tabaco em Santa Cruz do Sul, parentes, né? Então, eu estou olhando para o sistema, né? Eu estou olhando para o sistema, porque esse sistema mesmo, por exemplo, que tivesse impacto, certo impacto ambiental, um certo impacto na alimentação, não é razoável que tu tenha uma liberação de praticamente 1.000 substâncias novas, né, substâncias nocivas, potencialmente nocivas, não todas de fato nocivas, mas potencialmente nocivas, num único ano, 2 anos, sabe? O problema é o sistema, porque é aquilo que eu te falei, a pessoa chega lá, quer produzir, quer melhorar de vida, quer melhorar a produção, quer, sei lá, conseguir mandar o filho para estudar em algum lugar, né, conseguir comprar, melhorar a casa, né, enfim, várias coisas, e ele vai lá e diz assim, olha, tu vai usar isso, A, B, C, D, se tu usar o F junto, vai dar melhor. Eu entendo o que tu tá falando, a minha crítica aqui é o sistema. Porque se o sistema fosse melhor pensado, se toda a estrutura fosse melhor pensada, a gente não estava no nível que a gente está num nível crítico de segurança alimentar. Em vários aspectos. A gente está pensando na segurança alimentar do ponto de vista de quantidade, mas na verdade de qualidade a gente está muito aquém. Entre nós aqui, a gente tem um grupo que vai à feira, que nem você falou, né? E a feira que a gente vai aqui, que é a feira agroecológica aqui perto de casa, é de terça de manhã. Então a gente vai, porque eu e o meu marido nós somos professores, a gente pode dispor de 1 hora para ir até uma feira agroecológica e comprar um produto sem agroquímico, tá? Sem agrotóxico. Mas e quem não pode? Quem trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, só tem aquele tempinho, sei lá, 1 horinha lá para passar no mercado e pegar alguma coisa para comer ou para fazer para o outro dia, né? Então, é um sistema feito, assim, para te manter preso e para te envenenar aos poucos, né? Eu não consigo pensar muito em outra coisa. Mas, assim, com relação à segurança, o que a Nathalie falou ali? Direto do produtor também, né? Aqui também a gente tem uma feira bem boa de terça de manhã, a gente tem uma de quarta de manhã, aí a de sábado ela é livre, assim. Então, sabe, por exemplo, tem vários feirantes que trazem produtos da Ceasa, do abastecimento, que é o mesmo que está no mercado. Mas tem alguns também com produção própria que a gente já conhece, né? Então, o ideal, eu acho que existe saída, sim. Mas é complicado, assim, porque, por exemplo, a feira de sábado, ela se estende até o meio da tarde, teoricamente daria para as pessoas irem lá e consumirem, mas aí o pessoal acha caro, né? Acha que é muito mais caro do que o supermercado, mas na verdade eu vou até fechar um pouquinho aqui, porque eu acho que isso é importante a gente conversar, senão fica esse espelhado ali. Se vocês pensarem bem, né? As pessoas reclamam, por exemplo, que tu comprar um alimento agroecológico ou sem agroquímicos, numa feira, um fim de sábado, uma feira de meio de semana, é caro, né? De fato, se você for comparar o preço de alguns, principalmente rede, com aquela da feira, ela de fato é mais caro. Só que a gente desperdiça comida em casa. Esse 1/3 de desperdício de produção mundial é provavelmente o que a gente faz na nossa casa. Então, esse valor que tu pagaria mais, talvez por um produto mais saudável, na verdade, dá exatamente aquele que tu está colocando fora daquele que não é saudável. A gente não promove um aproveitamento integral dos alimentos, a gente compra a mais, a gente deixa estragando as coisas na geladeira. Então, tem a ver com uma mudança bem grande de comportamento, não é só ir na feira, né? É pensar o que tu tá trazendo para casa, se é aquela quantidade que tu precisa, se tu não tá trazendo a mais, se tu não tá gastando mais do que tu devia, se tu não poderia pegar esse recurso e investir num produto de qualidade melhor, né? A gente não faz esses cálculos, sabe? O barato que sai caro. Marta, oi. Andréia aqui de Porto Alegre, tudo bom? Tudo.
Eu sou professora, né? Assim, às vezes a gente consegue ter um tempo de fazer a feira. Eu gosto muito de ir na feira. Eu acho que é um movimento que faz bem também para a gente. E eu sempre tento usar produtos assim. Aqui a gente tem muitas feiras, né? E tem produtos bons. Agora nós teve um movimento todo do pessoal organizar em cooperativas, cada um produz e eles fazem cestas, né? E entregam. Eu estou achando o máximo isso, assim, porque eles fazem assim, ó, por zoneamento, por exemplo, num bairro num dia, no bairro no outro, é bem legal. Mas, assim, o que eu comecei a fazer foi assim, ó, tem um amigo nosso que tem um sítio, ele vende o aipim, vende abóbora, e assim, eu via que a gente perdia, eu comecei a congelar, sabe, o produto. Eu sei que não é o ideal, sabe, mas assim, ó, mesmo assim, eu sei que é natural, que eles não usam agrotóxicos, sabe? É uma forma de eu comprar uma cenoura mais natural. Eu sei que eu perco com o congelamento, sim, né? E nutrientes, mas mesmo assim, eu ainda tenho um produto que não está cheio de agrotóxicos, porque eu conheço eles, eu sei como eles produzem. Então, assim, eu estou valorizando o trabalho de pessoas que estão ali com um movimento diferente, né? E, assim, eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Valorizar quem está produzindo. Nem sempre a gente vai conseguir ter in natura, né? Mas, assim, ó, mesmo congelando, perdendo alguma parte, eu consigo ter um aproveitamento maior, e estou usando um produto melhor e estou garantindo que essas pessoas continuem produzindo também. Sim, isso. Essa é a ideia, André. A gente está conseguindo modular bem o nosso consumo aqui. Daquela caixa, eu trouxe uma caixa de doação lá da área certificada, Wagner, a gente consumiu tudo. Foi bem legal, fiquei bem feliz, porque eu estava com medo de perder comida num momento que a boa parte da população brasileira não tem que comer, assim, é um negócio que a gente devia se envergonhar, sabe? Ai, gente, Marta, tu fez uma colocação perfeita, Marta. Perfeita. E eu falo isso pro meu filho, eu digo assim, não, tu só pega o que tu vai comer, o que tu botar no prato, tu vai comer, se tu não comer agora, tu vai botar na geladeira, e a hora que te der fome, tu vai comer, porque tem gente que não tem que comer isso, aí a gente tem que agradecer, né, que manteve essa condição de consumo, né, real, porque compra um monte de coisa também, né, e estrague, não sei o quê. Não que eu faça isso, mentira, às vezes eu faço, gente. É real. Perfeita essa colocação, é verdade. Hein, Wagner? Mas, assim, ó, lá, na escola a gente tem... é um movimento crescendo, claro, né? É difícil, não é tão simples assim. Mas a gente tem um procedimento que a gente faz com as crianças assim. Eles se servem no buffet, mesmo sendo pequenos, desde as crianças da pré-escola, né? Todos eles vão se servir. E a gente sempre tem essa coisa de conscientização. Coloque no prato, que nem a Marta falou, o que vocês vão comer, porque outras pessoas também podem aproveitar o alimento. Então, assim, ó, a gente fez assim, ó, a turma que faz resto zero no mês tal ganha uma premiação. Claro, brincadeiras, coisas bem saudáveis, né? Porque a gente não quer incentivar ninguém ao consumo. Então, assim, ó, a gente sempre faz esse movimento de conscientizar as crianças que não pode ir comida fora. Porque a gente está num momento complicado e o mundo está num momento complicado. Essa conscientização tem que começar desde muito pequeno. E eu acho que essa sementinha, né, Marta, é a sementinha que a gente vai plantando na cabeça de cada um. Sim, com certeza. As crianças lembram, elas aprendem. Não sei se o seu Tadeu estava com a mão levantada, porque eu não percebo muito bem essas coisas, eu tenho que me avisar. Marta, aí a situação é muito séria, o que nós estamos vivendo, né? O Wagner está com o microfone dele aberto, agora fechou. É muito difícil, né? Nós estamos passando por uma questão desumana, né? Nós estamos nos desumanizando. A violência é tão grande que caiu tudo. Estão me ouvindo?
Sim. Sim. Tá, né? Que deu uma piscada na internet aqui. Inclusive é o seguinte, ó. Nós temos que ver o pessoal que é professora e os professores, os pedagogos aí que ensinaram o caminho, nós temos que arrumar uma forma de mostrar. Olha só o que acontece. Estavam falando na questão dos agricultores, que o pessoal acha que tem que colocar veneno. Tem gente que produz a sua horta e ele bota veneno ali na sua horta. O ser humano é o único ser que coloca veneno na comida e depois dá para os filhos comer. Então eu digo, quando a pessoa bota veneno na sua produção, na sua horta, é muito pior do que ele ir lá comprar na fruteira. É melhor ele ir lá, porque se ele for comprar na fruteira lá ou na feira, ele pode comprar em alguma feira que o pessoal use veneno, mas aí ele sabe, ele pode até comprar alguma coisa que não foi usado. É melhor, porque aquele que ele colocou veneno, ele sabe que exatamente tem veneno. E ele colocou, ele sabe que tem. É tão grande que nós temos muita dificuldade até de começar, em alguns municípios, a produzir sem veneno. Por exemplo, se vocês têm uma ideia, a água, por exemplo, aqui em Mostardas, nós temos 15 agrotóxicos detectados na água. No município vizinho, em Tavares, nós temos 23. E todos eles, a grande maioria, substâncias até proibidas, como a astrazina, que é uma coisa proibida há vários anos, ainda está sendo usada. Chega a ter 23 no município vizinho, no outro município, na outra extremidade, nós estamos com 19 agrotóxicos. Então, assim, ó, é um absurdo que nós estamos vendo, essa brincadeira que estamos adoecendo. Estavam falando na questão das consequências, né, do uso do agrotóxico. Ali, inclusive na região de Santa Cruz, o pessoal descobriu, né, que o etrel que era um dos venenos usados para amadurecimento no fumo, que inclusive ele é usado para amadurecimento de várias frutas. O etrel esse é usado, né, na banana, enfim, vários outros, acho que é usado no abacaxi, enfim. O etrel, ele atinge o sistema psicomotor, inclusive a questão dos suicídios. Então, o pessoal que é fumante aí vocês imaginam, né, o que está acontecendo, por exemplo, na nossa região aqui. Eles estão usando misturado com ácido sulfúrico para passar nas árvores de pinos para tirarem a resina. E um dos produtos que é mais utilizado para a questão da resina é a terebentina, que ela é usada basicamente para fabricar medicamentos. Vocês imaginam essa bomba depois passada para as pessoas como se fosse uma coisa para fazer a cura delas. E então, assim, o custo que nós temos na saúde, os agrotóxicos nem veneno, nem impostos, eles recolhem sobre os agrotóxicos. Né? Então, nós tínhamos que arrumar formas de tributar isso, encarecer, e arrumar formas pedagógicas de explicar para o agricultor o que é uma molécula de veneno e o que isso causa no solo, na sua vida e na saúde de quem vai consumir isso depois. É que só interessa a desinformação, né? Não sei se a Nathalie levantou a mão. Sim, era mais um comentário, assim, dessa questão que tu falaste, né, da gente avaliar o quanto que a gente precisa, né, de alimento para não desperdiçar e tudo mais. Isso também, com a minha mudança para o interior, também eu senti bastante isso. A gente tem um ideal, às vezes, né, sonho em ter uma vida assim, mais tranquila, mais não sei o quê, e toda a minha vida, eu caminhei para realmente chegar nesse meu ideal, assim, né, que eu gostaria da forma como eu gostaria de viver. Então, aqui em Cachoeira é isso, né, agora com pandemia reduziu bastante, mas em cada praça, assim, tem sempre um produtor ali com uma banquinha vendendo e tudo mais, e isso foi uma coisa que eu, inclusive, reclamei muito para a minha mãe, por limitação, por dificuldade, era daquele tipo que fazia rancho, né, ia uma vez no supermercado e comprava comida para o mês inteiro, né? Só que verdura, legumes, essas coisas perecíveis é difícil, é isso, ou tu congela, que é isso também que acontece, né? Para facilitar a vida e tudo mais, ou estraga, né? Então aqui, por essa facilidade de encontrar produção, né? Tu pode ir ali, compra para semana, e eu cozinho em casa, sempre gostei de cozinhar em casa, comida mesmo, fazer comida, meu filho adora comida, né, arroz, feijão, salada e tudo, então eu sempre cozinhei, então a gente vai avaliando, né, uma cenoura e uma beterraba, tu já faz uma baita salada para 2 pessoas que
que come toda na mesma coisa. Então eu fazia assim, não, então eu tenho 5 dias, eu comprava ali 5 legumes ou, né, 5 diferentes, né, para cada dia fazer uma coisa e tal. E é isso, tu sabe que um sábado, uma quarta-feira tu tem a feira e tu compra fresquinho, né? Então, e detalhe, eu também, eu sou trabalhadora autônoma, né? Então a condição financeira também me levou a fazer esse tipo de avaliação, né, e planejamento, porque é muito mais barato, né? Tu comprar ali, tu tem uma alimentação balanceada, tu compra ali a quantidade necessária para a semana e sai mais barato, né? Tu vê que não tem desperdício e o custo é bem menor indo na feira, comprando direto do produtor. Gente, vocês não têm noção, assim, é muito lindo os produtos dele, e por semana eu gasto, assim, R$30. O que eu gasto mais é quando eu compro um queijo, que ele também produz queijo, tem mais de verdura, legumes, assim, é muito barato, e é isso, a semana inteira, e a gente tem a opção de encomendar. Não, então essa semana eu quero alface, na outra semana eu quero rúcula, na outra semana eu quero uma beterraba, não, essa semana a gente vai comer uma cenourinha, amanhã, né, tu vai diversificando e compra a quantidade ali. Aqui eu estou conseguindo, né, fazer isso e é bem legal. Que bom. Gente, eu vou continuar a apresentação ali. É isso daí, Nathalie, é pensar, né, antes de consumir. É mais isso mesmo. Bem rapidinho aqui, vamos terminar, já é tanto. Que eu queria falar um pouquinho dos marcos legais, aqui é só para vocês terem uma ideia e vocês terem depois, se quiserem pesquisar. Não é exaustivo, mas ele dá uma ideia, assim, de como funciona. A gente tem todo como é que eu vou dizer, um aparato legal que, se estiver funcionando, ele traz bons resultados relacionados à segurança alimentar e nutricional. Então, a gente foi criado, então, vocês podem pegar um histórico em qualquer lugar da internet, mas a gente tem um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem uma política nacional, né? A gente tem uma lei de segurança alimentar e nutricional. Então, você tem vários eixos da política nacional alimentar e nutricional relacionado a ações que envolvem vários grupos, né? E isso é extremamente interessante. O que eu quero dizer é que a gente tem ferramentas, né? Agora, depois eu vou dizer por que tá difícil, tá? Então, monitoramento da realização do direito humano, políticas de ações no âmbito internacional de soberania nutricional, acesso à água, né? Também está nesses eixos aqui. Processos de educação alimentar, né? Que a gente está falando isso, educação alimentar e nutricional, ações voltadas às comunidades tradicionais, então, também para garantir a segurança alimentar e nutricional destas comunidades, porque a gente veio de um processo de exploração e expoliação desses povos de séculos, né? E agora vários deles padecem, então, de acessar o alimento na quantidade e na qualidade necessária para a sua própria nutrição, né? Então, a gente tira tudo que eles têm e agora a gente é obrigado a ter minimamente ações voltadas para garantir a manutenção da saúde dessas comunidades. É uma coisa maluca, né? Mas, enfim, a estruturação de sistemas de produção agroecológica, distribuição, enfim. E o principal aqui, então, acesso à universal alimentação adequada e saudável, quantidade, né? Eu trouxe a questão do CONSEA por um, como é que eu vou dizer, um ato que manifestou muito bem o que a atual gestão nacional pensa sobre o assunto, tá? Então, ele foi um órgão ligado, um órgão, né, conselho, criado em 93, então, com representações da sociedade civil e tal, funções de ações de combate à fome, mobilização solidária, quer dizer, em conjunto com estruturas da sociedade civil, então uma delas bem conhecida é a Ação Cidadania, depois a gente vai ver do Betinho. Ela foi extinta em 95, o CONSEA, né, foi extinta em 95 e substituído por um programa do Fernando
Henrique Cardoso, né? E aí ele vinculou vários programas também relacionados a essa garantia do acesso à alimentação, daí como exemplo a alimentação do trabalhador. Ele foi recriado em 2003 com uma nova cara, uma nova Constituição. Então, 2/3 da sociedade civil e 1/3 representante do Estado. Então, o que a gente tinha até o início de 2019 foi esse último recriado em 2003. Em 1º de janeiro de 2019, não sei se vocês acompanharam isso, né? No primeiro dia, né? Não o primeiro ato, porque foram vários atos que aconteceram nesse primeiro dia, mas foi a extinção, um dos atos foi a extinção do Conceia por medida provisória. Quer dizer, a intenção era tão grande de extinguir que no primeiro dia, então, se coloca uma medida provisória para extinguir esse conselho, né, que na verdade ele lança um olhar sobre todos esses órgãos e essas estruturas que eu falei antes. Depois ele trabalha em conjunto e promove algum tipo de regulamentação também. E aí ele já revoga também, entre as disposições, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional que eu falei para vocês. Eu vi que agora, em maio de 2019, agora não, mas um tempo depois, ele foi recriado, né? Ele caiu, era uma medida provisória, então tinha um tempo lá para ficar, 6 meses, se não me engano. Então, máximo 6 meses, e ele tem que ser julgado, a medida provisória tem que ser julgada. Ele foi recriado, ele voltou, mas eu me lembro de uma forte mobilização em todos, nas universidades, nos movimentos campesinos, no MST, no movimento dos pequenos agricultores, enfim, vários órgãos se mobilizando para impedir a extinção definitiva, né? E ele voltou em 2019, mas eu andei conversando com algumas pessoas, parece que ele está descaracterizado nesse momento, né? Ele está a serviço, ele está aparelhado, ele está a serviço de interesses, vários interesses, né? Então, um exemplo da ação da cidadania contra a fome, eu não sei se vocês têm bastante gente bem jovem, mas eu me lembro dessas ações com o Betinho, então sempre tinha alguma coisa na televisão, então, e uma frase dele que é bem conhecida, né, quem tem fome tem pressa, as pessoas estão com fome e continuam tendo pressa, né? Mas o que é segurança alimentar e nutricional, né? A gente está falando lá desde o início, e eu trouxe alguns conceitos porque eu acho importante a gente entrar numa discussão sobre o significado de segurança alimentar e nutricional agora, mesmo que eu tenha pontuado, né? Então, num primeiro momento, quando ela foi iniciada, era para pensar mais suprimentos mundiais para impedir que o mundo passasse fome, né? Então, a ideia era equilibrar flutuações de produção e preço. A gente está aqui em 74, claro, a gente vinha de um passado não tão distante de guerras, né, e daquilo que vem com as guerras, que logo depois de uma guerra você tem fome, né, você, enfim, tem várias situações críticas que levam à fome. E em vários locais do mundo também houve uma explosão de aumento da população, principalmente nos países ali do Oriente, né, se você pensar ali, principalmente a Índia, né, que agora são as maiores populações mundiais, e a China, que institui, inclusive, um planejamento familiar obrigatório, daquele do único filho, né, ficou famoso, depois eles querem reverter, porque daí as famílias querem como único filho, um filho homem, né, e aí começa a haver um desequilíbrio de gêneros, né, entre os gêneros, muito grande na sociedade deles, entre outros fatores, daí eles revertem, eles extinguem essa legislação, mas tudo tem a ver com garantir a comida no prato, né, na mesa, né. Em 2001, ela já traz alguns aspectos, assim, mais sociais, uma visão mais geral, assim, do que seria essa segurança alimentar e nutricional. Então, tem acesso físico, social, econômico a alimentos suficientes, seguros, né, aparece a questão nutritivo, atender às necessidades e preferências, aqui aparece preferências, né, e aparece também nas entrelinhas lá que é um direito dos povos de definir a sua própria comida e agricultura, né. E o que é atualmente, que eu acho que essa definição de 2004, né,
que eu acho que é extremamente importante para o debate também, né? Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, quantidade suficiente, que é geralmente o recorte que a gente faz, né? Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, a família ou o indivíduo, ele não pode ficar, tipo, eu vou comprar alimento, mas não vou pagar a luz, eu vou comprar alimento, mas não tenho dinheiro para o gás, né? Não é essa situação, ele não pode, ele tem que comprar alimento sem comprometer os itens essenciais para a manutenção da vida, então água, luz, enfim, gás. Tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, sim, então alimento saudável, livre de agrotóxico, né, deveria ser, que respeitem a diversidade cultural. Então aqui aparece muito forte essa questão da diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, por exemplo, hoje em dia, a Constituição do CONSEA, que também trabalha com essas questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional, ela promove essa diversidade cultural e ela também tem vários agentes e atores que estão relacionados à questão ambiental, à questão econômica, à questão cultural e à questão de sustentabilidade. Tá? Então, em função dessas redefinições do que seria a segurança alimentar e nutricional, e que ela está vinculada a vários outros setores da vida, né? Então, tu tem a segurança alimentar e nutricional, tem a segurança de alimentos, mas também tem o que a gente chama de segurança de alimentos, está mais vinculada à questão sanitária, tá? Então, o seu alimento é seguro do ponto de vista químico, físico e biológico, né? É isso que é segurança dos alimentos. Segurança alimentar, ele leva em consideração todos os outros aspectos. E aí a gente tem também aquilo que a gente chama de soberania alimentar, né? Que aí você pensa, dentro desse contexto de segurança alimentar e nutricional, como se estabelecem as relações de poder, como se estabelece, como que ele está envolvido esse processo de produzir alimento, comercializar, enfim, tudo que está no entorno, tem a ver com capitalismo e exploração, principalmente das comunidades mais vulneráveis ou dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. A soberania alimentar também pensa no combate às desigualdades, então comer não é só comer, mas ela está relacionada à garantia que todos os povos e todas as nações tenham acesso ao alimento, né? E ele a soberania alimentar, ela alia os movimentos sociais do campo e da cidade, né? No campo, então, a gente tem, basicamente, organizados pela Via Campesina, mas a Via Campesina também dialoga com esses movimentos da cidade e também dialoga com os movimentos internacionais. Então, durante muito tempo, tu teve combinado essa ideia, mesmo que não tivesse sanado todos os problemas, o problema dos agrotóxicos veio durante muito tempo, agora piorou, mas a gente sempre teve, mas a gente teve toda essa ideia de soberania alimentar combinados com programas do governo, né? Então a gente teve, não sei se vocês lembram, quando foi instituído o Fome Zero, né? E em 2014, eu não trouxe o mapa da fome da ONU, o Brasil teria saído, o Brasil voltou, não sei se foi ano passado ou se foi esse, ao mapa da fome, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse trabalho, que se chama Hungry Planet, que é de um fotógrafo americano, né? Então, quando a gente fala de desigualdades sociais ou globais, né, a gente está falando disso. Isso aqui, se não me engano, é o que consome uma família de 4 pessoas durante uma semana. Não é uma semana ou um mês. Eu tenho que dar uma olhada depois, gente, mas eu só queria... Eu peguei 2 bem extremos, tá? Um que na minha visão, não, mas é meio óbvio, você tem problemas de quantidade, né, acho que é uma família de 5 pessoas, até 6, né, se contar o bebê, então, a quantidade e variedade de alimentos, né, disponibilizados, então eles gastam, se não me engano, a semana, 1,23, e aqui, a quantidade e variedade de alimentos processados e ultraprocessados, que para mim, mesmo que essas pessoas não passem fome, eu não consideraria elas bem alimentadas, né? Na minha visão, assim, você tem aqui um cantinho aqui, quase nada, de alimentos in natura, né? A grande maioria de processamento, embutidos e enlatados, e enfim.
para mim é bem chocante. Essa aqui é mais chocante, porque a fome dói, né? Não me lembro quem que falou isso, mas a fome dói. A gente sabe que a fome dói. Eu particularmente nunca passei fome, mas nesse momento, por exemplo, que eu me alimentei no meio da tarde, eu tô com fome, né? E essa coisa da fome, essa urgência da fome, é algo que a gente conhece, não de vários dias, não numa vida inteira, mas a gente conhece, né? Não sei se alguém botou alguma coisa. Então, é bem, bem chocante, né? Essas duas visões aqui. Então, existe um problema mundial que está relacionado com o fato de que existem várias pessoas no mundo que estão com o peso acima, então 1,9 bilhões de adultos estão, maiores de 18 anos, estão acima do peso, gente. Né? Mas, por outro lado, tem uma quantidade enorme de adultos no mundo que que passam fome, né? Então, isso é um desequilíbrio tão grande relacionado à distribuição de alimentos, e mesmo quando eles são distribuídos, mesmo quando existe fartura, com relação à qualidade de alimentos, que é chocante, né? E aí tem vários fatores relacionados a essa questão, e vários deles envolvem, por exemplo, a produção, a industrialização dos alimentos, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa outra treta aqui também, do Guia Alimentar Brasileiro, que teve uma revisão em 2020, se não me engano, em que se queria colocar de maneira muito explícita para as pessoas evitarem o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, processados, em geral, são alimentos que são enlatados, mas eles se assemelham, né, ao alimento in natura. Então, por exemplo, aqui é milho em conserva, ele se assemelha com milho. A sardinha, tu vai ver a sardinha, de partes da sardinha ali enlatada. Em geral, eles sofreram algum tipo de tratamento e foram envasados. Mas o ultraprocessado, você não reconhece o alimento in natura lá. Ele pode até lembrar o gosto, ele pode até lembrar a cor, ele pode até lembrar o cheiro, ou porque resta alguma coisa mesmo, ou porque foi adicionado alguma substância para dar aquela impressão. Mas, por exemplo, um suco de abacaxi em pó, ele não é um abacaxi, não lembra um abacaxi, né? A gente toma, mas não é. Um salgadinho de milho também, né? Bem, ele é extrusado e recebe recebe várias coisas, ele não lembra o milho, você comendo milho, né? E um panado de peixe é a mesma coisa. E aí eu sei que algumas bancadas, não sei se é bancada, mas grupos vinculados à Nestlé e à Coca-Cola tentou engavetar esse novo guia alimentar brasileiro, dizendo que isso não é comida de verdade, né, gente? Não é. A gente pode até consumir por questões de facilidade, ou porque não tem outra alternativa, ou porque vai viajar, ou porque vai acampar, ou porque não sei o quê, mas não é. Então, existe o que a gente chama de visão sindêmica. Eu estou quase terminando, gente, a gente parou com um tempão conversando, mas só para vocês entenderem, assim, que a mudança, ela vai se dar pensando em todos os espaços, né, desde o sistema natural até famílias, comunidades e círculos sociais, né, para a promoção daquilo que a gente chama de saúde e bem-estar, diminuir, né, desnutrição, diminuir obesidade, tentar também influenciar ou diminuir mudanças climáticas, porque daí a gente pensa na saúde e bem-estar do meio ambiente, que está ecológico, mas pode ser meio ambiente, tá? E aqui são dadas algumas possibilidades. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu não vou detalhar, que a gente já está bem avançado, né? Então, uma das opções, por exemplo, a redução do consumo de carne vermelha, né? Por exemplo, né? Então, alteração de insumos, subsídio, rotulagem ambiental e de saúde, marketing social. Então, poderia usar tudo isso para tentar, por exemplo, atacar a obesidade, atacar a desnutrição e atacar mudanças climáticas. Então, dietas mais saudáveis, mais terra para uma agricultura eficiente e sustentável, redução das emissões, né, de gases de efeito estufa da agricultura. Então, com a redução, com uma ação que a gente chama de ação de trabalho triplo, de redução do consumo de carne, mudanças no modo de transporte, você comer o alimento na época que ele está sendo produzido e no local mais próximo que você está, guias alimentares sustentáveis, né, que realmente contemplem a diversidade cultural e alimentar
dos locais onde eles estão inseridos, onde eles estão lançados, questões políticas e econômicas, né, para quem não se atentar às questões de sanidade dos alimentos e qualidade dos alimentos. Então, são várias possibilidades que tem para atacar a obesidade, né, que a gente viu lá naquele quadro como um fator problemático, a desnutrição e as mudanças climáticas, né? Então, ações concretas, não sei se existem ações concretas, né, mas algumas trazidas, alguns movimentos mundiais, que para a gente, para alguns trabalhadores é bem difícil, mas eu sempre penso para aqueles que têm essa possibilidade. Às vezes a gente tem a possibilidade e não faz, que nem a Nathalie falou. Às vezes tu tem a possibilidade de ir ali, por exemplo, tu vai mais de uma vez na semana comprar do senhor que vende o alimento saudável, in natura e tal, e não carrega um carrinho cheio de coisa para casa, que você com certeza vai botar boa parte dele fora, né? Então, se a gente pode modificar as ações, é importante isso. Então, o slow food, né? Quer dizer, você pensar em todas as etapas de preparação do teu alimento, o que você vai comprar, onde você vai comprar, com quem você está, pensar o momento da alimentação também como um momento de congregação, amizade, amor, afeto, né? Políticas de transferência de renda para a gente retomar, né, as políticas de transferência de renda que a gente se perdeu também, eu tô falando em termos de Brasil, né, ia próximo ou longe da gente. Então, o PNAE também sofreu um ataque nos últimos anos, que saíram programas, então, vinculados à alimentação escolar e que dialogavam com uma produção de alimentos mais saudável, né, então, pequenos agricultores, enfim. A questão do desenvolvimento da educação alimentar que vocês falaram, né? Transparência sobre a composição, origem, mas também a fiscalização dos alimentos, que da produção, não só dos alimentos em si, não adianta ir lá, fazer análise e ver que está acima do limite, né? Tem que trabalhar na fonte, né? Quais estão sendo usados, não dá para diminuir, por que liberar mais, né? E quem que isso beneficia? E aqui uma imagem final para vocês verem, por exemplo, esse tomate, né? A gente conhece quantos daqui? Tomate italiano, talvez um tomate cereja, né? Um tomate que a gente chama de gaúcho. E as variedades de milho, né? Eu coloquei só algumas, né? A gente conhece basicamente esse aqui, esse milho amarelo. Essas outras são variedades crioulas, né? Olha esse daqui, que lindo. Então, como a gente já se perdeu no caminho de ter acesso ao alimento, de pensar sobre, de estabelecer. Eu sempre penso assim, em estabelecer, como é que eu vou dizer, objetivos assim curtos, né? Por exemplo, eu queria muito parar de consumir carne, né? Não tô tentando, mas não tô conseguindo. Mas a gente diminuiu muito a quantidade. Muito, a gente reduziu muito a quantidade aqui em casa, né? E não só eu, como nós todos. Então, a gente sempre pensa nessa questão da quantidade, de pensar, a gente está com um prato, como a gente reduziu a carne, e aí, no primeiro momento que tu reduz a carne, a gente olha para o prato, tá faltando alguma coisa, né? Mesmo que ele tenha aquele arroz, aquele feijão, aquela salada, a gente olha, tá faltando. O que a gente fez? A gente aumentou as outras coisas, né? Então, é comum ter... Antes a gente tinha, em geral, um arroz, um feijão, a proteína animal e uma salada, né? Agora, além a gente tem o arroz, feijão, a redução reduziu a carne, tá menos, né? Às vezes não tem, às vezes a gente consome outra coisa e tal. Mas a gente aumentou muito o legume. Então, às vezes tem... meu marido faz bastante isso, assim, eles meio refogados lá, enfim. Aí tem 3, às vezes até 4 tipos de legume diferentes no prato. Então, como a gente restringiu muito, né, a gente precisa ter aquela proteína, e a proteína tem que ser aquela proteína, claro, proteína tem que ter, né, mas aqui eu tô falando especificamente da proteína animal. Tem que ter, a gente tendo a proteína, a gente tá seguro, né, a comida tá garantida, né, isso que passa, vai dizer que não é isso que passa pela quem ainda, né, consome carne. Tu pensa assim, a carne tá garantida, o resto eu vou me virando, né, é uma farofa, é um feijão, é não sei o que e tal. Então, aí tu acaba restringindo a tua variedade no prato, porque tu pensa que a proteína está garantida.
À medida que vocês começam a reduzir, dá para ir reduzindo, vocês vão ver que vocês vão aumentar outras coisas. Dizer, esse prato tá faltando coisa, então vou fazer mais uma coisinha, né? Então eu acho, gente, eu vou parar de gravar, mas era basicamente isso que eu tinha para contribuir com vocês. Espero que